Este é o podcast Porta Estreita, episódio número 6, gravado em 23 de julho de 2026. Pecado na Igreja. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Porta Estreita. É uma alegria ter você aqui para mais uma conversa sobre a lição da Escola Sabatina dessa semana. Eu sou o pastor Alberto Júnior e antes eu gostaria de convidar você para juntos fazermos uma oração. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos por teu cuidado, por tua proteção e de modo muito especial pela oportunidade que temos neste momento de conversar um pouquinho mais a respeito do conteúdo da lição da Escola Sabatina desta semana. Queremos entregar a nossa vida em tuas mãos e te pedir que o teu Santo e amado Espírito fale ao nosso coração neste momento. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, eu quero começar fazendo para você uma pergunta que pode parecer estranha, né? Mas que vai fazer todo o sentido daqui a pouco. Você já esteve em uma estação de metrô, talvez em uma cidade grande ou até fora do Brasil, e você ouviu aquela gravação, né, repetida, dizendo assim: cuidado com o vão. Sabe aquele espaço vazio entre o trem e a plataforma? Pois é, os passageiros eles são sempre lembrados o tempo todo que aquele pequeno espaço ele pode ser perigoso. E se você não prestar atenção onde você pisa, você pode cair e se machucar seriamente. Parece óbvio, não é? Todo mundo sabe que o vão está lá, mas o fato é que as pessoas elas continuam caindo. E existe um conceito que os estudiosos eles chamam de lacuna do saber fazer. E é exatamente quando a gente tem o conhecimento, tem a habilidade e aquele momento que você sabe, né, o que deveria ser feito, mas na hora do vamos ver, a gente falha em colocar isso em prática. E se eu te dissesse que essa lacuna, esse vão perigoso, ele não está apenas nas estações de metrô, mas muitas vezes está dentro das nossas igrejas. E o que é mais sério, dentro do nosso próprio coração. Hoje, o nosso episódio é sobre pecado na igreja, baseado na carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos então ver a fundo, né, em como fechar esse espaço entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. Então, se prepare aí, abra o seu coração e vamos juntos, porque a porta é estreita, mas o caminho é de vida. Então, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, nós precisamos entender como que a nossa mente ela funciona. Então, imagine que o seu cérebro ele é como uma esponja. Absolutamente tudo o que chega pelos seus sentidos, o que você ouve no rádio, o que vê nas redes sociais, as conversas no trabalho, tudo isso vai ficando registrado na nossa mente. E graças a Deus nós não temos consciência de tudo, senão a gente nem conseguiria talvez pensar de tanta informação. Mas esse conteúdo está lá e ele influencia como você sente, como você pensa e finalmente como você age. E é aqui que as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Porque mesmo como cristãos, nós somos impactados pelo mal que está ao nosso redor. Então, a cultura do mundo, ela não fica do lado de fora da porta da igreja. Ela tenta entrar o tempo todo dentro da igreja. E algumas pessoas dizem assim, mas o mundo está entrando na igreja. E veja, a igreja ela busca viver os princípios da palavra de Deus, mas a igreja ela não tem o controle sobre as pessoas durante toda a semana, o que elas escutam, o que elas veem. A igreja ela não tem esse controle e muitas pessoas, infelizmente, elas estão na igreja, mas elas não vivem um relacionamento com Deus, um relacionamento de buscar a Deus o tempo todo. Então, de certa forma, a cultura do mundo ela acaba entrando na igreja, não porque a igreja permite, mas porque as pessoas estão olhando mais para as coisas do mundo
do que para as coisas de Deus. E agora, em Corinto, o problema ele começou com o partidarismo, como nós já estudamos, né? Aquela coisa, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que a gente vê nos primeiros capítulos de 1 Coríntios, né? Eles começaram a se posicionar ao lado de homens, ao lado de pessoas, né? As famosas panelinhas que nós estudamos aqui na lição. Mas esse racha, na união, ele abriu a porta para coisas muito mais graves ali na igreja de Corinto, como a imoralidade sexual, brigas na justiça entre irmãos, confusão sobre casamento e vida de solteiro. E Paulo, ele olha para aquilo e diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Aqui, Paulo, ele faz exatamente uma pergunta ali para os membros da igreja de Corinto, dizendo: olha, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. E às vezes algumas pessoas pensam que são donas de si mesmas, que podem fazer o que querem, o que acham. Então, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E essa é a nossa base hoje. Por quê? Porque nós fomos comprados por um preço alto. E a nossa vida, ela precisa glorificar a Deus como cristãos. Nós estamos no mundo, mas não podemos viver de acordo com as coisas aqui deste mundo. Jesus, ele pagou um preço alto para a nossa salvação. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos escolher a salvação em Cristo Jesus. Então, se nós escolhemos a Cristo, nós precisamos agora ter uma vida que vai glorificar o nome de Deus. E nós vamos entrar agora em um dos momentos mais tensos da história da igreja primitiva. Então, tente imaginar a cena. O apóstolo Paulo, ele recebe notícias da casa de uma mulher chamada Chloe. E as notícias, elas não são nada boas. Ele descobre que existe um caso de incesto na igreja de Corinto. Um homem estava se relacionando com a mulher de seu próprio pai, provavelmente sua madrasta. Isso era tão grave, mas tão grave, que Paulo ele diz que nem mesmo os pagãos, as pessoas que não conheciam a Deus, tolerariam uma coisa dessas. Mas o que realmente deixou Paulo perplexo, o que o deixou de cabelo em pé, não foi só o pecado em si, mas foi a reação da igreja. Em vez de estarem tristes pela situação, por aquilo que havia acontecido, né? Em vez de estarem de luto por essa situação, os membros da igreja de Corinto, eles estavam orgulhosos. Eles se vangloriavam de serem tolerantes e aceitadores. Sabe aquela ideia que às vezes surge, né? Olha, não vamos tratar desse pecado, dessa situação, porque senão a pessoa vai se afastar da igreja, ela vai se afastar dos caminhos de Deus. E esse é um grande erro, é uma grande falha. Por quê? Porque o pecado, ele precisa ser corrigido. E às vezes as pessoas acham que a correção, ela vai afastar as pessoas dos caminhos de Deus. Então, você já parou para pensar se hoje nós não corremos o mesmo risco? Às vezes, em nome de um amor, entre aspas, né, mal compreendido, ou de uma aceitação, entre aspas, moderna, a gente acaba se tornando cego, né, diante de violações flagrantes das Escrituras. Ou seja, as pessoas estão andando contrariamente às Escrituras, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. E aí a gente começa assim, não, mas a gente precisa tolerar, a gente precisa aceitar. Em Corinto, talvez eles fossem tolerantes, porque o homem envolvido, ele era rico e trazia benefícios para a igreja. Então veja só, a igreja estava tolerando por causa de uma situação, né, que envolvia um homem rico, um homem que trazia benefícios ali para a igreja. Ou talvez eles estivessem usando o versículo errado, né, dizendo assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E o apóstolo Paulo, ele corta isso na raiz. Ele mostra que a incoerência entre o que acreditamos e o que praticamos é um veneno. A igreja de Corinto,
ela estava vivendo naquela lacuna do saber fazer que nós mencionamos logo no início, né? Eles sabiam a lei, mas o coração estava anestesiado pela cultura ao redor. E como lidar com um escândalo desses? Você já parou para pensar nisso? Como que a igreja teria que lidar com essa questão, com essa situação? E o que nós aprendemos na lição é que Paulo ele não passa a mão na cabeça. Então, lidar com questões de sexualidade é difícil hoje e era difícil também naquela época, nos dias de Paulo. Mas Paulo, ele ensina que nós precisamos ser fiéis às Escrituras, tratando o assunto com oração e amor, mas com firmeza. Ele orienta a disciplina eclesiástica. E é interessante que ele usa expressões fortes que podem soar estranhas para nós, né? Como entregar tal pessoa a Satanás. Calma, o que ele quer dizer com isso? Não é um desejo de maldição. A ideia é de remover a proteção espiritual que a comunhão da igreja oferece. Então, se alguém insiste, né, em viver no pecado, em viver no erro, escolheu outros caminhos que não é o caminho de Deus, a igreja confirma a escolha dessa pessoa, deixando que ela colha os frutos das suas próprias decisões no mundo, que está sob o domínio do mal. Então essa é uma decisão da pessoa. A pessoa, ela escolheu viver longe de Deus, viver longe dos caminhos de Deus. Mas escute bem o objetivo final, a fim de que o espírito seja salvo. É importante a gente compreender que a disciplina na igreja não é para punir por punir. Às vezes as pessoas pensam assim, a pessoa tem que ser disciplinada, né? Porque fez algo errado com a minha família, fez algo errado dessa forma, então ela tem que ser punida. A disciplina não é punição, não é vingança. Nós precisamos entender que o caráter da disciplina, ele é um caráter restaurador. Ela tem como finalidade a restauração do ser humano. E talvez você se pergunte assim, mas por que tem que ter a disciplina eclesiástica? É simples, por dois motivos, né? O primeiro, como nós já falamos, é para restaurar, é trazer a pessoa de volta para os caminhos de Deus, para que ela entenda que ela está indo para um caminho contrário à vontade do Senhor, ela está distante de Deus e ela precisa voltar. E o segundo motivo, ele também é muito importante. Por quê? Porque quando a pessoa passa pela disciplina, além da restauração, a igreja está se posicionando no aspecto de que a igreja, ela ama o membro, ela ama a pessoa, mas ela não compactua dos atos, da forma como a pessoa ela está de alguma forma vivendo, tá? Então a disciplina, ela também é um posicionamento para os de fora, para que os de fora entendam que a atitude daquela pessoa não condiz com o que a igreja crê, com o que a igreja ela ensina, ok? Então é como um choque de realidade, né? Para que o pecador ele caia em si, ele se arrependa e abandone o erro. Paulo ele até diz para não se associarem ou comerem com alguém que se diz irmão, mas vive na imoralidade. E por quê? Porque nós somos suscetíveis às influências. Então, compartilhar uma refeição no mundo antigo significava compartilhar valores. Então, se a gente finge que está tudo bem com o pecado do irmão, a gente acaba correndo o risco de imitar a conduta dele ou de validar algo que destrói a vida espiritual. Então, diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Então, nós precisamos cuidar em relação a isso. Agora, a disciplina, ela atinge o seu propósito quando o membro desviado ele é reintegrado com alegria à comunhão, como parece ter acontecido com esse homem, né? Segundo o que Paulo escreve depois em sua segunda carta, né, aos Coríntios. Então, mudando um pouquinho o cenário, mas ainda falando de como a gente se comporta como comunidade, Paulo ele traz outro problema. Membros da igreja
levando uns aos outros aos tribunais civis. Então ele usa o termo grego pragma, que significa basicamente uma questão jurídica ou uma queixa, né? Então imagine só o escândalo. 2 irmãos em Cristo discutindo bens materiais ou propriedades diante de juízes pagãos que não compartilhavam dos valores do reino. E Paulo ele fica triste com isso. Ele pergunta: não há entre vocês ninguém sábio o suficiente para julgar uma questão entre irmãos? Ou seja, Paulo estava enfatizando que uma situação como essa não deveria estar indo para os tribunais, mas deveria ser resolvida entre os irmãos. Por que entre os irmãos? Porque eles tinham o temor de Deus, eles buscavam a Deus, eles se relacionavam com Deus. Então isso deveria facilitar, ajudá-los a resolver o problema. Mas o problema era tão sério, mas tão sério, que eles deixaram de lado, o amor a Deus, deixaram de lado as coisas de Deus e simplesmente estavam ali nos tribunais para discutir a respeito dos bens materiais. Isso nos leva a refletir sobre a identidade da igreja. Nós não devemos lavar roupa suja em público, buscando o mundo para resolver o que o Espírito deveria resolver em nós. Isso é muito importante. Quando você se coloca nas mãos de Deus, muitas coisas Deus vai nos ajudar a resolver. E como que Deus nos ajuda a resolver? É quando nós temos a mesma atitude de Cristo, quando nós nos colocamos numa posição de servo, de servir, e muitas coisas vão ser resolvidas. E no mundo romano, quem tinha mais dinheiro ou influência política geralmente ganhava nos tribunais. Mas na igreja, o critério é o caráter de Cristo. Cristo precisa prevalecer, Cristo precisa estar no centro, Ele precisa ser o maior motivo das nossas ações, de tudo aquilo que nós viermos a fazer. E a grande questão é que, infelizmente, muitas pessoas estão na igreja, mas não estão convertidas a Cristo. E isso era o que entristecia Paulo, é o que nos entristece hoje também. Será que a gente às vezes corre o risco de estar na igreja, de pertencer à igreja, mas não estar verdadeiramente convertido? É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir, porque a igreja, ela não vai nos salvar, ela não tem poder para nos salvar. A igreja, ela mostra o caminho, ela mostra o caminho que você está percorrendo, o caminho que você está indo, mas ela não tem poder para salvar você. Então, nós precisamos nos apegar a Deus, abrir o coração a Deus, colocar a nossa vida todos os dias nas mãos do Senhor. E Paulo, ele faz uma lista dos pecados que estavam acontecendo na igreja. E olha só: imoralidade sexual, idolatria, furto, avareza. E ele coloca tudo isso no mesmo saco, Ele quer mostrar que essas práticas, elas pertencem ao nosso passado. E ele diz, tais fostes alguns de vós, ele diz, mas vocês foram lavados, santificados e justificados. Veja, se você foi lavado, por que você quer voltar para a lama das brigas e das injustiças do mundo? Não faz sentido. Você é limpo em Cristo, você agora tem uma nova vida em Jesus. Não dá para você continuar tendo a velha vida de antes. Você agora é uma nova criatura, é uma nova pessoa em Cristo Jesus. E a lição aqui, ela é prática, ela é clara, E como que nós estamos resolvendo os nossos conflitos na nossa casa ou na nossa igreja? E aí? Já parou para pensar nisso? Nós estamos buscando a justiça salvífica de Deus ou apenas querendo ganhar a briga a qualquer custo? Será que nós estamos nos colocando nas mãos do Senhor? Estamos vivendo para Deus? Ou será que a gente está simplesmente querendo dizer assim, olha, eu estou certo, eu estou com a razão? E quantas vezes, os irmãos, eles fecham a cara uns para os outros por causa de problemas, por causa de intrigas, de situações. E nós não podemos agir dessa forma. Nós devemos entender que nós precisamos buscar a Cristo, Porque se a nossa vida está em Jesus,
nós vamos agir como Jesus agia, né? Então, agora, vamos tocar no coração do remédio que Paulo oferece contra a imoralidade sexual, né? O entendimento correto sobre o nosso corpo. Esse é um ponto fundamental. A gente precisa ter um entendimento correto sobre o nosso corpo. Alguns dos membros da igreja de Corinto, eles tinham uma ideia muito perigosa. Eles diziam assim, olha, o estômago foi feito para a comida e o corpo foi feito para o sexo. Eles achavam que o sexo era apenas uma necessidade biológica sem importância espiritual. E é o que muitas pessoas pensam nos dias de hoje também, que o sexo é uma coisa biológica, é uma necessidade que o ser humano tem e não tem importância espiritual nenhuma. Paulo, ele dá um basta nisso, né? Porque ele explica que a liberdade cristã não é licença para pecar. Nós somos livres em Cristo, mas a nossa liberdade, ela não consiste em viver pecando, na prática do pecado, né? Porque o pecado é que nos escraviza, o pecado é que nos torna ali escravos dele, né? Então, a liberdade em Cristo é algo para nós vivermos justamente quando obedecemos a Cristo. Nós fomos libertos do pecado e não libertos para pecar. O nosso corpo, ele não é nosso, ele é para o Senhor. Este é um aspecto muito importante que a lição ela veio discorrendo, né, ao longo de toda a semana. E existem 3 razões fundamentais que Paulo apresenta aqui e que você precisa gravar no seu coração hoje, tá bom? Primeiro, nós somos membros de Cristo. Quando você se une a alguém sexualmente fora do casamento, você está tentando unir o que é de Cristo a uma situação de pecado. Isso é uma violação espiritual profunda. Segundo, o nosso corpo, ele é o santuário, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. E Deus, ele não mora mais em prédios de pedra, ele mora em você. Viver com santidade é manter esse relacionamento íntimo com ele. E terceiro, nós fomos comprados por um preço alto. Eu e você temos um dono. Alguém pagou o boleto da sua dívida com sangue lá na cruz. Você consegue entender isso? Por isso, glorificar a Deus no corpo não é opcional, mas é a resposta lógica ao amor dele. E falando em prática, Paulo ele dedica um tempo para falar sobre casados e solteiros, né? Ele mostra que falar de sexualidade é importante e necessário dentro da igreja. Ele defende o casamento como o modelo bíblico para desfrutar a sexualidade, mas também ele valoriza a solteirice, vamos dizer assim, né? Como uma oportunidade de dedicação total ao Senhor. Então, o comando principal é: fujam da imoralidade sexual. Não é para ficar ali testando os limites, é para fugir mesmo. Você lembra da história de José? José ele fugiu da mulher de Potifar. José não ficou argumentando, ele correu porque desejava ser correto aos olhos de Deus. Ele entendeu que a sua pureza era parte da sua identidade como servo do Altíssimo. E, infelizmente hoje, no mundo que a gente vive num mundo onde a imoralidade sexual parece que predomina e parece que é algo certo, parece que é algo correto, mas aos olhos de Deus não é. E nós, como cristãos, nós precisamos estar bem cientes disso. Será que nós temos conduzido a nossa vida nesse sentido para perto de Cristo? Ou será que nós já estamos achando normal a questão da imoralidade sexual? É algo que a gente precisa pensar, precisa compreender. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. O sexo é algo para o casamento. E aqui a gente percebe que Deus, ele deseja que nós entendamos o que é certo, o que é correto. Mas qual é o grande problema? Infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas elas estão deixando a Bíblia de lado
deixando a palavra de Deus em segundo plano, né? E para a gente ir caminhando para o fim do episódio, eu queria trazer algumas palavras de Ellen White, né, sobre esse tema da santificação. Ela diz algo muito forte. É impossível desfrutar a bênção da santificação enquanto formos egoístas ou buscarmos apenas satisfazer nossos apetites. Muitas vezes, nossos maus hábitos no comer, no beber ou no agir enfraquecem as funções do nosso corpo e diminuem nossa força física, mental e moral. Olha que interessante. Ela explica que quando o ego ele é expulso do trono do nosso coração, né, o vazio ele é preenchido com o Espírito de Cristo. Deus ele quer nos elevar a um padrão puro e celestial. As nossas tendências naturais, se não forem corrigidas pelo Espírito Santo, elas carregam as sementes da morte espiritual. É como se houvesse uma luta constante dentro de nós. E a pergunta é: quem estamos alimentando? Quem estamos priorizando na nossa vida? Meus irmãos, atenção, e os conflitos que vemos na igreja hoje não são novidade. As questões de imoralidade sexual e as brigas internas são desafios que a igreja enfrenta desde o início. Mas a solução ela continua sendo a mesma: o compromisso real com a transformação do coração, que só o Espírito de Deus pode fazer. Não adianta apenas memorizar versículos, né? Ou saber a teoria musical da fé, se os nossos dedos não aprenderem a tocar a música da virtude na prática diária. Ser virtuoso é um aprendizado constante, onde nossas disposições elas são moldadas pelo hábito da obediência. Então, ao encerrarmos esse episódio do Porta Estreita, eu quero deixar um desafio para você. Olhe para a sua vida. Existe algum vão, alguma lacuna entre o que você sabe que é certo e o que você está fazendo? Existe alguma área da sua vida, talvez no uso do seu corpo, nas suas conversas ou na forma como você lida com quem ofendeu você, onde a cultura do mundo está gritando mais alto que a voz de Deus? Lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Romanos 8, verso 1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é o lugar de segurança onde a transformação ela começa. Se você caiu no vão, há mãos estendidas para te levantar. A disciplina de Deus ela é amorosa e visa a sua restauração. Então entenda que o objetivo é que você seja um reflexo da glória de Deus neste mundo. Que você possa honrar a Deus com o seu corpo, com a sua mente e com os seus relacionamentos. Fuja daquilo que te afasta de Deus e corra para os braços do Pai, que te comprou por um preço inestimável. Você é o templo dele. Cuide bem, viu, desse santuário. Nosso muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha todas as semanas. Se você quiser me encontrar, é só ir até o Instagram e procurar por @albjunior. Um forte abraço, fique na paz do Senhor e nos vemos no próximo episódio do Porta Estreita. Até lá!